bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela comigo em Apocalipse, no capítulo 4. Está escrito assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tem uma porta aberta no céu para você essa noite. Acho que ele não acreditou, não. Eu vou ler de novo, que é para ver se aumenta a fé dele. Depois destas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. Diga de novo agora, mas diga como profeta, diga: tem uma porta aberta no céu para você essa noite. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e o que estava assentado sobre o trono era semelhante na sua aparência à pedra de jaspe e à sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e ele era semelhante à cor da esmeralda. Ao redor do trono vi 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem. E o quarto animal era... Os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo és, ó Todo-Poderoso Deus, que era, que é e que há de vir.
E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Vi na destra daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz e dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo ler, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. E eu chorava muito. E eu chorava muito. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes prostraram-se diante do cordeiro, juntamente com os 24 anciãos, e
todos eles, os anciãos, tinham harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantaram um cântico novo, porque aquele que está chegando é novo. Então eles cantaram um cântico novo, porque aquele que veio entrando é novo. Então eles cantaram um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e ações de graças. Ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Os 4 animais diziam: amém. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Adoraram ao que vive para todo sempre. Alabando xerecandarabasha, riande venere xederecandalabashurianda, anderias nuhande kediasta namantoti alabashuriande le calababasha. É chegado o tempo de entendermos de verdade o que nos proporciona a obra do Messias. Sua morte, sua redenção, veio pela morte do Cordeiro. Sua morte nos trouxe redenção. Sua ressurreição nos garante a vida eterna. O fato dele estar sentado à destra da majestade nas alturas, como um penhor da nossa salvação, garante que nenhum de nós se perderá. Entender com clareza que ele foi tudo o que precisava ser
completo em si mesmo para Deus, uma oferta perfeita. Quando nós falamos de redenção, raramente observamos aspectos da redenção como estabelecido e colocado por Deus nas Escrituras no Antigo Testamento. Nós falamos em uma redenção por meio de um amor que é divinizado em nosso meio. E já ficou claro para nós que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Mas nós não estabelecemos a ideia original de um Deus que estabeleceu princípios e determinou formas e maneiras para que houvesse uma redenção. E que esse Deus não abre mão, que Ele não muda de ideia, e que as coisas não vão mudar. Ainda que a nossa pregação mude, o que Ele estabeleceu jamais será mudado. As páginas da Bíblia Sagrada não serão alteradas. Só existe redenção por meio de ofertas. Não existe redenção de outra forma. Por isso nos é apresentado em Levíticos, no capítulo 1, 2 e 3, as chamadas ofertas de redenção. Levítico capítulo 1, a oferta de holocausto. Levítico capítulo 2, a oferta de manjares. Levítico capítulo 3, os sacrifícios. Para que haja redenção, tem que haver holocausto, manjar e sacrifício. Tem que haver entrega de ofertas. E Jesus, como Messias, para nos remir dos nossos pecados, para expiar os nossos pecados, foi holocausto, foi manjares e foi sacrifício. Ele é holocausto na fundação do mundo, quando Deus diz que havia terminado toda a obra que criara para fazer. Então Ele matou um cordeiro como um holocausto por tudo aquilo que Ele havia criado, para que nada que fosse alcançado por essa oferta viesse a se perder. Eu sei que tentaram colocar na nossa cabeça que uma vez tendo a Jesus, você correria o risco de se perder. Mas observe, você foi dado a Cristo. Cristo disse que o Pai nos deu a Ele. Se você se perder, Ele é que não cuidou bem de você. Eu quero te dizer uma coisa, e Ele não fará isso. Você não se perderá, porque você foi santificado desde a fundação do mundo. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Você está santificado em Cristo. O Messias de Deus, que não achou usurpação ser feito a semelhança, mas se rebaixou a forma de homem, se humilhando e se entregando. Esse mesmo Cristo foi um holocausto na fundação do mundo e manjares naquela noite de Páscoa, quando depois de comer a Páscoa tomou o pão e levantando disse: esse é o meu corpo. Ou seja, oblação, farinha pura de trigo amassada com azeite, sem fermento, porque não há pecado no corpo de Cristo. Tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, é o puro suco da uva, não fermentado, porque não há pecado em Cristo, não há pecado em seu corpo, não há pecado em seu sangue, não há pecado em seu DNA. Assim, pelo cálice ele diz: eu sou a libação da sua salvação, sou a libação dos seus manjares. Sacrifício na cruz. E foi só lá que ele pôde dizer: está consumado, porque agora o Senhor
Deus o Todo-Poderoso recebeu os seus holocaustos, recebeu os seus manjares e está recebendo o seu sacrifício. E com holocausto, manjares e sacrifícios, Cristo, o Messias, remiu o homem para Deus. Você está por aí, meu irmão? Fala alguma coisa aí, crente. Quando ele diz está consumado, ele entrega o Espírito nas mãos do Todo-Poderoso. Preste atenção. Jesus não morreu, se entregou. Sua alma não foi arrancada, seu espírito não foi arrancado, ele o deu. Ele diz: eu entrego nas tuas mãos. Não saiu um espírito sem rumo, mas é nas mãos do Pai. Eu entrego o meu espírito. E quando sua cabeça caiu sobre o junco, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Se tivesse sido rasgado de baixo para cima, alguém poderia dizer foi coisa de homem. Mas ele foi rasgado de alto a baixo, para que todos entendessem que Deus estava rasgando tudo que nos separava dele. Assim como já tinha sido tipificado em Sansão. Quando Sansão tomou um cabrito e rasgou o cabrito como quem rasga um véu, de alto a baixo Sansão rasgou o cabrito. Ele estava anunciando profeticamente, simbolicamente, tipologicamente, que um dia o véu do santuário seria rasgado. O problema é que nós entendemos que o véu rasgado era um véu dentro do santuário de Herodes, dentro do templo de Deus, cujos muros foi reformado por Herodes, aquele que foi reconstruído por Zorobabel, Salatiel. Durante 48 anos eles trabalharam para restaurar o templo de Salomão, que foi chamado mais tarde Templo de Zorobabel. E quando Herodes arrumou os muros do templo, foi chamado Templo de Herodes. E lá dentro daquele templo o véu foi rasgado de alto a baixo, e aqueles que não tinham percepção espiritual nenhuma pensaram que isso era o cumprimento daquilo que Deus tinha anunciado por meio de Sansão, quando Sansão tomou o cabrito e rasgou o cabrito de alto a baixo. Mas não era nada disso, porque aquele véu do santuário de pedras, cujos muros foram restaurados por Herodes, aquele véu não foi rasgado para você entrar, porque Deus jamais te chamou para dentro de um santuário de pedra, obra feita pela mão do homem. Aquele véu rasgou para que a glória de Deus saísse daquele lugar. Aquele véu rasgou para que o nome de Deus saísse daquele lugar. Aquele véu rasgou para que a presença de Deus saísse de lá e viesse junto com o Espírito Santo habitar dentro de cada um de nós. Eu sei que existe na nossa nação uma certa lentidão para com o raciocínio bíblico. E quando você fala coisas como essa, você é taxado de doido, de herege, porque nós aprendemos aquela chamada teologia do acesso, que o véu rasgou para a gente entrar. Mas eu, por exemplo, nunca entrei naquele lugar e também não faço questão nenhuma de entrar, porque eu quero entrar num lugar de onde Deus saiu. E se Deus estiver lá, vamos todo mundo para lá. Mas o Cristo disse à samaritana: os vossos pais dizem que é nesses montes que vocês devem adorar, montes que Jeroboão levantou bezerros. A samaritana disse isso: os nossos pais disseram que nós devemos adorar nesses montes, mas vocês judeus dizem que o lugar certo é em Jerusalém. Jesus disse: nem aqui nem lá, porque aqui adoram bezerro, lá adoram pedras, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Rebanderiando rosso de recanda la bashai. Ande recavando de recanto de vendere calabanto de que as nuje. Então não entendemos nada. Porque o acesso que Ele nos deu não foi naquele santuário feito por mãos de homens, porque não existe naquele lugar um caminho de sangue. Jesus não fez um caminho de sangue pelos átrios do santuário. Jesus não fez um caminho de sangue pelo lugar santo daquele santuário. Jesus não entrou sangrando naquele lugar santíssimo, mas Ele entrou em um santuário celestial. Em Hebreus, no capítulo 8, está dizendo que a suma, o resumo de tudo aquilo que nós temos pregado é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à destra da majestade nas alturas, que é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual fundou o Senhor e não o homem. E é nesse santuário celestial que nós temos que entrar. É nessa dimensão. Está aqui. Nós lemos. João disse: eu olhei e eu vi a sala do trono, os 24 tronos, os 24 anciãos. Eu vi o arco-íris, que na verdade não é arco de íris, é celeste, que é da cor da esmeralda, que está diante do trono. Esse arco que Deus colocou diante dele quando disse: jamais destruirei novamente a terra com água. E Ele colocou esse arco diante dele para se lembrar dessa promessa. E colocou para nós um arco multicolorido nas nuvens, para que todas as vezes que chovesse ou fizesse um dia bonito de sol, o arco aparecesse e você se lembrasse da aliança que o Senhor teu Deus fez, e que jamais destruirá novamente com água a terra. E é fácil entender o porquê. A terra passou por 2 dilúvios. E não dilúvios parciais, igual a gente quer maquinar. Porque tudo que a gente não entende, a gente quer dar uma explicação simplista. Mas em Gênesis 1, no verso 2, está claro que a terra passava por um dilúvio, porque a terra estava coberta de água e não havia parte seca. Deus disse: subam águas para a expansão, separem-se águas de águas, separem-se as águas que estão acima dos céus e as águas que estão embaixo dos céus, e apareça a porção seca quando as águas se juntarem em um só lugar. Então apareceu a porção seca, porque a terra estava em um dilúvio. No capítulo 1 de Gênesis, verso 1, Deus criou os céus e a terra. Ponto, está criado. A terra foi criada na luz e não nas trevas. Mas no verso 2 há trevas, o que prova que no verso 1 havia luz, porque não pode haver luz aonde não houve não pode haver trevas aonde não houve luz primeiro. Se no verso 2 tem trevas, no verso 1 tinha que ter luz. Não pode haver um anjo das trevas que primeiro não tenha sido um anjo da luz. Porque trevas é a ausência de luz, é a saída da luz, é a retirada da luz. Por isso que lá em Isaías 45:18 ele diz que Ele criou a terra e a formou. Não a criou vazia, mas a criou para que fosse habitada. Ele não criou a terra sem forma e vazia, ela se tornou sem forma e vazia. E houve um grande dilúvio sobre a terra, por causa da rebelião de toda a criação pré-adâmica. Então houve um segundo dilúvio. No primeiro dilúvio, não havia um homem tripartido, como está descrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, espírito, alma e corpo. Então não havia quem clamasse, não havia quem chorasse. Mas no segundo dilúvio, os homens clamaram, os homens choraram por seus filhos, filhos choraram por seus pais. E o clamor do povo chegou diante de Deus, e isso moveu o coração de Deus, que disse: nunca mais eu vou destruir a terra com água. Então Ele colocou um arco diante do seu trono, e um arco para nós, para que lembrássemos dessa promessa. E por que
que veio o segundo dilúvio na terra? Porque os homens casavam e davam-se em casamento. E aí você vai dizer, mas o que há de errado nisso? Nada, se não fosse pelo fato de que eles já eram casados. Porque o que o texto está dizendo é, eles casavam, descasavam, casavam de novo, descasavam, casavam de novo. Em um tempo de grande promiscuidade sexual veio o juízo. Porque todo grande juízo de Deus foi precedido por um tempo de grande promiscuidade sexual. Foi assim com a terra de Noé. Foi assim com a terra em Sodoma e Gomorra. Todo grande juízo de Deus é precedido por um tempo de muita perversão sexual. Então Deus disse: jamais destruirei novamente a terra com água. E o apóstolo Pedro disse que Deus entesourou a terra para o fogo. Ou seja, da próxima vez será um pandemônio. O fogo vai cobrir a terra tão rápido que ninguém vai ter tempo para clamar. Mas veja se é coincidência. Existe um povo que fala de liberdade sexual. Eles chamam a cultura da diversidade. Vão colocando siglas para se identificarem. E qual é o símbolo desse movimento? O arco de Deus. Inconscientemente te mandando uma mensagem: faça o que você quiser no tocante à sua sexualidade. Porque no total Deus disse, em resumo, Deus disse que jamais destruiria de novo com água. Não é faça o que você quiser. João viu aquele arco. O arco da aliança de Deus com o homem. O arco que mostra para nós a aliança de sal. Porque no dilúvio, Deus salgou toda a terra. O sal purifica. E é por isso que nós habitamos aqui. Porque Deus purificou a terra com sal. Por isso diz o texto bíblico: Deus fez conosco uma aliança de sal. E é por isso que você vai no deserto de Atacama, tem sal. Você vai nos Salários, na Bolívia, tem sal. Vai nas cordilheiras dos Andes, no cume das cordilheiras tem sal. Porque Deus colocou sal sobre toda a terra, para que ela pudesse ser habitada de novo. Mas agora Ele vai purificá-la com fogo. Durante 1000 anos a cidade de Deus vai sobrevoar essa terra, sobre a Jerusalém terrena, para esse período chamado o milênio, onde Cristo vai reinar na terra e nos restituirá as riquezas que nos foram roubadas. Porque nós vivemos em um tempo em que tudo que existe no tocante a finanças existe para lesar o povo de Deus. O sistema financeiro do mundo trabalha contra crente. Se você guardar os seus princípios, você quebra, passa fome, não trabalha. Porque tudo trabalha de uma forma que você seja excluído. Por isso Ele diz: eu restituirei os anos que foram consumidos. Mas não é hoje, não é amanhã, não é o mês que vem. É quando Ele vier. Quando Ele vier, o Messias, aquele que nos abriu o caminho para o santuário celestial, Ele vai voltar. Eu sei que a gente já não crê mais nisso, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar cavalgando em uma montadura, em um cavalo branco. Ele vai voltar, e os seus santos que foram raptados dessa terra voltarão com Ele. E um exército de Deus marchará sobre os 4 cantos da terra, e estabeleceremos pela força um reino.
Ele regerá as nações com vara de ferro. E é só nesse dia que você vai saber a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Hoje não dá para saber, porque tem muito filho do diabo bonzinho. Porque, irmão, se tem um povo que nasceu para ser bonzinho, é o filho do diabo. Os filhos do diabo são tudo bonzinhos, você entendeu? Porque eles precisam enganar. Mas nós somos os filhos de Deus. Sejamos reais. Olha Abraão. Deixa eu te falar um pouquinho de Abraão. Na minha concepção, Abraão era um homem estranho. Vou te explicar por quê. Primeiro, pela maneira que ele enriqueceu. Abraão enriqueceu de duas maneiras. Primeiro, comprando e vendendo escravos. Isso não cai bem para a gente. Se caía bem há 3.000 anos atrás, hoje não pega bem, entendeu? Um homem de Deus ficar rico comprando e vendendo gente. Quando Abraão sai de Harã, lá em Gênesis capítulo 12, verso 4, Isaac ainda não tinha nascido, mas ele leva todas as almas que foram acrescentadas a ele em Harã, ou seja, os escravos que nasceram na sua casa, porque ele comprava escravos, e os que nasciam desses escravos já eram escravos também. Quando ele foi para a guerra contra os reis, ele levou 318 escravos nascidos na sua casa, só que nasceram ali, não que comprou, que nasceu lá. Esse é Abraão. Qual outra maneira que Abraão enriqueceu? Vendendo a mulher. Talvez você vai achar estranho, mas é a leitura que eu fiz olhe bem, Abraão tinha uma mulher muito bonita, que é normal dos homens de Deus, né? Característica de homem de Deus, ter mulher bonita. Abraão tinha uma mulher. Ele vai para o Egito, desobedecendo a Deus, que o havia enviado a Canaã. Ele chegou em Canaã, havia fome na terra, ele se desesperou e foi para o Egito. Você está entendendo ou não? O diabo sempre vai preparar para você um cenário diferente ao que Deus te prometeu, para você desesperar-se e voltar para o Egito. Então não confie nos cenários, não confie naquilo que seus olhos estão vendo, confie naquilo que o Espírito está te falando. Não confie nos seus olhos, porque o cenário que você vê é totalmente contrário ao que Deus te prometeu. E isso não quer dizer que Deus esteja mentindo. Fique paradinho, fique quietinho onde Deus te mandou, e você vai ver o deserto florescer. Abraão desceu para o Egito, e a mulher era muito bonita, e ele disse a ela: vamos dizer que você é minha irmã, que eu sou teu irmão, porque Sara é filha de Harã, irmão de Abraão, pai de Sara e pai de Ló. Sara e Ló são irmãos, ela é sobrinha de Abraão. Por isso Abraão diz: de tudo não menti, porque somos meio irmãos, porque nós temos o mesmo pai, porque Terá, o pai de Abraão, é o avô de Sara, e o avô é considerado um pai. Por isso você lê lá em Daniel, capítulo 5, né, quando o Beltesazar, diz o texto, filho de Nabucodonosor. Você foi à escola, você sabe que não é filho, é neto. Mas como se diz avô em inglês? Pai maior, pai mais velho. Porque o avô é considerado um pai. Está conseguindo entender? Diga amém. Então, como o avô dela é o pai dele, ele diz: temos o mesmo pai. Mas era uma mentira, eles não eram irmãos, eram marido e mulher. Desceram para o Egito com essa história que não pegou bem. E irmão, só os homens, balança a mão, deixa eu ver você, irmão. Põe alto, irmão, fica em dúvida não, pelo amor de Deus, você está no lugar santo.
Assim, deixa eu ver. Irmão, eu não sei com você, mas se eu fizer essa proposta para minha esposa, vai dar ruim. Se eu falar para ela, a gente vai viajar, vamos fazer uma viagem na Europa, mas chegando lá, vamos dizer que a gente é irmão. Preste atenção, santo. Sara engoliu, mas não aceitou. Mulher às vezes se cala, mas não quer dizer que concorda. Mulher nenhuma vai concordar com a história dessa. A alegação de Abraão, para eu não morrer. Vão descobrir que eu sou teu marido, vão querer me matar porque você é muito bonita. Quando a mulher chegou na fronteira do Egito, olha o Egito de 3.000 e tantos anos atrás, tinha aduana para controlar os produtos que entravam e saíam do país. Na aduana do Egito, o fiscal aduaneiro fez saber a Faraó a beleza da mulher. Irmão, imagine você entrando nos Estados Unidos, alguém fala para o Trump da beleza da sua mulher. Será que a mulher era bonita, irmão? Era o país mais poderoso do mundo. Aí o Faraó falou, traz ela. Levaram a mulher. O Faraó queria o quê? Tomá-la por mulher. Bastava Abraão dizer, olha, nosso povo tem uma tradição, nós temos um Deus, e esse nosso Deus, imagina, os egípcios têm milhares de deuses, centenas deles. Abraão só falar, não permite que as nossas mulheres se casem com homens que não fazem parte do nosso povo. Ele é o irmão, ele manda, se o pai não está presente. Mas Abraão, não sei por que cargas d'água, entregou a mulher. E recebeu um dote de muitos camelos, muitas ovelhas, muito ouro, muita prata e muitos escravos. Quando o Faraó tomou Sara por mulher, Deus apareceu e disse, olha, ela é mulher dele. Faraó chamou Abraão, falou, por que você me mentiu? Se você tivesse dito que era tua esposa, eu não a teria tomado por mulher. Você entendeu, irmão? Quem tá entendendo, irmão? Para não dizer que Abraão foi corno, eu vou dizer que houve um adultério. Ele a tomou por mulher. Tomar por mulher na Bíblia quer dizer ter relações. Olha o que ele disse, se você não tivesse mentido, eu não a teria tomado por mulher, não teria pecado contra o teu Deus e não teria pecado contra ti. Aí você entende que Sara, na verdade, não era estéril. Deus é que fechou a madre dela, porque o marido não tinha um caráter preparado. Porque a promessa de ter um filho não foi feita a Abraão. Deus nunca disse a Abraão, te darei um filho. Deus disse a Abraão, te farei pai de nações. Olha a diferença. Mas para Sara ele disse, te darei um filho. Então esse filho não podia nascer do homem errado. Então Deus fechou a madre dela. Quando o Faraó descobriu, devolveu a mulher. Abraão foi embora. O que ele tinha que fazer? Pegar o dote? Mas levou com ele. Então você diga o que você quiser. Agora se coloque no lugar de Sara por um só minuto. Todas as vezes que ela olhava para aquilo, ela pensava, me vendeu. Agar, a escrava egípcia, foi parte do dote. Princesa do Egito. Uma princesa do Egito foi dada como parte de pagamento de dote. Ele levou. Diga o que você quiser, mas se você se colocar no lugar dela, você vai olhar para aquelas coisas e vai dizer, esse cara me vendeu. E não só uma vez, que não se contentou. Quando a mulher tinha 80 anos, ele faz de novo. Porque a Bíblia diz que ela tinha 80 anos e a pele como de uma virgem. Eu até pensei em abrir os cosméticos Sara.
80 com cara de 15. Mas com 80 ele tentou vender ela para o rei Avimeleque. Só que tem um detalhe. No caso, quando chegou lá em Avimeleque, os anjos já tinham visitado a tenda de Abraão. Quando os anjos visitaram a tenda de Abraão, você está aí, crente? Fala alguma coisa que eu estou na introdução para a gente falar do Messias, fica calmo. Presta atenção. Quando os anjos visitaram a tenda de Abraão, eles disseram: Sara, tua mulher, vai dar à luz. Ela estava do lado de fora da tenda e escutou. Sabe o que ela falou? Como pode uma mulher velha como eu dar à luz? E como pode o meu marido já amortecido gerar um filho? Entendeu? O já amortecido? Aí o anjo, olha o anjo. O anjo disse a Abraão: Abraão, quando o menino nascer, vai se chamar Isaque, que quer dizer riso, porque Sara se riu. E disse: como pode uma mulher sendo velha dar à luz a um filho? Mas o anjo não contou para Abraão que Sara tinha falado dele, porque Deus tem o cuidado de nunca jogar ninguém contra ninguém. Igual os crentes, né? Você está aí, irmão? Fala alguma coisa, santo. É difícil de escutar, mas não aguenta, não vem, porque aqui é assim. Agora presta atenção, o Avimeleque também pagou dote. Só que a madre da mulher já estava aberta. Então leia o texto, leia depois o texto, leia. Que na noite que Avimeleque foi tomar Sara por mulher, naquela noite nem homem nem animal no país inteiro de Avimeleque conseguiu ter uma ereção. Broxou todo mundo. E Deus falou para ele: se você tocar nessa mulher, nunca mais uma mulher voltará a dar à luz em teu reino, e eu eliminarei o teu povo da face da terra. Aí o Avimeleque falou assim: por quê? Deus falou: porque essa mulher tem marido, e o marido dela é profeta. Você está pegando, irmão? Você desonra os homens de Deus por causa das debilidades deles. Você desonra os homens de Deus por causa de suas fraquezas, por causa de seus erros. Mas um erro de um homem de Deus não muda a sua identidade. Respeite-os, honre-os, tema-os. O homem é profeta, disse Deus. Aí o Avimeleque falou: mas eu não tenho culpa, o senhor é testemunha. Ele disse que é irmão, ela confirmou. Deus falou: porque você não tem culpa, eu não vou te matar. Mas vai lá e peça para ele orar por você, porque ele é profeta, para que você viva e não morra. E Davi? Se Davi vivesse hoje, sabe como é que ele ia ser chamado, né? Talarico. Pegou a mulher do amigo, ainda mandou matar o cara de forma cruel, covarde. Irmão, se Davi vivesse hoje, eu não sei se eu ia querer ser amigo dele, não. O cara vai querer pegar minha mulher, não vai querer me matar. É porque quando você cria heróis na sua mente, e quando você lê o texto bíblico, você faz de conta que você não está lendo. Agora, sabe o que a Bíblia fala desses homens? Homens dos quais o mundo não era digno. Por isso que agora não dá para você saber a diferença.
Mas quando ele vier, então verás a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Porque agora muitos justos parecem ímpios e ímpios parecem justos. Mas quando o dia for transparente, como diz a Bíblia, nem dia nem noite transparente, todo aquele que olhar para o outro saberá exatamente tudo o que ele é. Quando eu era pequeno, que falava em julgamento na igreja, eu pensava que Deus ia descer um telão, passar a vida de todo mundo ali, um por um, para a gente entender o que era. Mas não vai precisar, porque esse dia tem esse poder. Quando você olhar para a pessoa, você vai saber exatamente quem ela é, tudo que ela fez, todos os seus erros, todas as suas mentiras, todos os seus enganos, tudo vai estar nela, vai ser transparente, todo mundo vai olhar e vai saber. Você está aí, irmão? Quem está aí? Compreenda isso. Jesus Cristo, o Messias, quando morreu, o seu espírito deixou seu corpo. Foi para onde? Para a guerra. Jesus foi guerrear. É que você está acostumado com a figura de um Jesus cravado numa cruz, pendurado num poste. Você perdeu a ideia, a noção, ou a revelação do Jesus guerreiro. Está escrito no texto que os querubins que guardam a porta que dava acesso à árvore da vida, os querubins olharam e perguntaram: quem é esse que vem saltando pelos montes? De Edom vem saltando pelos montes com uma roupa branca de linho puro, salpicada de sangue. E ele respondeu: eu sou. Sozinho pisei o lagar das uvas, não houve quem me ajudasse. Uma serpente feriu o meu calcanhar, mas eu esmaguei a cabeça da serpente. Eu temo que a obra do Messias não tenha sido entendida, e que estejamos em bandos caminhando para o lado errado, querendo viver chafurdados em coisas passageiras e momentâneas, edificando coisas passageiras, edificando coisas momentâneas. Deixa eu falar rapidamente para você. Nenhum dos grandes pregadores que eu admirei quando eu era menino, nenhum deles são sequer lembrados hoje. Passaram. E a maioria deles não deixaram legados. Ninguém lembra. Você fala o nome e as pessoas dizem: quem é? Quem foi? Quem converteu agora nunca ouviu falar, porque não deixaram legado, passaram, como um sopro passaram. Grandes igrejas. Tem uma igreja no Brasil, que eu fui nela, quando nenhuma igreja tinha 1000 membros, e lá tinha 3000. Eles fechavam as grades de fora, do portão de fora, para as pessoas não entrarem mais. Essa igreja hoje faz culto para 40 pessoas. Porque nós edificamos coisas passageiras, coisas momentâneas, nos perdemos em coisas que vão acabar. Outro dia mesmo faleceu um amigo meu muito rico, coitado, muito rico mesmo. Eu estou dizendo coitado porque ficou todo o dinheiro para trás, e a esposa também, que é bonita. E ele foi embora. Não teve direito de levar nem a mulher com ele.
edificamos coisas passageiras, nos firmamos nelas, acreditamos nelas. Um dia você vai encontrar com Jesus de verdade, meu irmão. Quero ver você explicar essa sua vida para Ele. Nunca investimos naquilo que é eterno. Nunca queremos ajudar quem está construindo coisas eternas. É só ganância, ganância, ganância. Em ministérios sérios, engargatados, engasgados, apertados. Sabe por quê? Porque nós somos um bando de gente crente que não entendeu nada da fé. $80, 90 anos. O que você pensa que você vai viver? 100 anos que seja. Passa como um sopro, para depois sofrer 1000, uma eternidade toda, porque foi incapaz de entender que o que Deus está edificando pela obra do Messias é eterno e não passageiro. Nada que é temporário pode agradar um Deus que é eterno. Quando Deus voltou a atenção dele para você, quando Deus se apaixonou por você, se assim posso dizer, como força de expressão, a primeira coisa que Ele fez foi eternizar você, te deu vida eterna. Porque nada que é passageiro pode agradar um Deus que é eterno. E nós então, olha como é que é o entendimento da igreja evangélica. Me perdoe se você está se sentindo ofendido, mas eu não vou retirar uma vírgula, porque eu sei o que eu estou falando. Olha a mentalidade da igreja evangélica brasileira. O véu rasgou para nós entrarmos. Essa é a mentalidade da igreja evangélica brasileira. Eles querem entrar num santuário feito de pedra, construído por mão de homem. O véu que rasgou para nós é o véu do corpo de Cristo. Porque em Hebreus, Paulo, o apóstolo, vai nos revelar que o corpo de Cristo é um véu rasgado que nos dá acesso ao verdadeiro santuário. No mesmo santuário que olha como diz o autor aos Hebreus, Paulo: entrem com intrepidez pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue, pelo Cordeiro. Não em uma dimensão natural, mas em uma dimensão espiritual. Entre nesse mesmo lugar que João visitou. Olha o que João disse: fui arrebatado no Espírito, meu corpo caiu como morto, fui levado diante do trono de Deus. É para lá que nós temos que ir. Quem for raptado tem que ir para lá. Nós temos um rapto no meio do povo de Deus. Alguns de nós não ficarão aqui para ver a atuação do anticristo e a obra da tribulação. Serão raptados alguns poucos fiéis, tementes, que a gente olha e nem se dá conta que serão tomados de nós. Depois os que ficarem vão ser arrebatados no final dos 7 anos para as nuvens. Mas os que foram raptados por Deus foram levados para o seu trono, lugares diferentes. Quando Ele vier raptar, Ele vai vir como ladrão. Quando Ele vier sobre as nuvens, todo olho verá. O arrebatamento todo mundo vai ver. O rapto ninguém vai perceber. Não confunda os eventos. São coisas distintas. Eu sei que a nossa mente pentecostalizada, com esse evangelho, sabe, infantilizado que nós recebemos, não consegue entender essas coisas. Porque a gente ainda está perguntando se a igreja vai passar pela tribulação ou não. Ainda tem crente com essas perguntas.
E não deu para entender que a igreja é muita gente? Aqui está a igreja. Tem um monte de gente que vai ficar. Tem um monte de gente que será raptada. Tem um monte de gente que vai ser arrebatado. Tem um monte de gente que vai morrer. Igreja é muita gente. Se você perguntar se vai ou não vai, tudo vai estar certo, porque tem parte que vai, tem parte que não vai, tem parte que vai. Mas nós precisamos entender a obra do Messias, essa obra redentora. O que ela fez? O véu do corpo dele, aquele cabrito que Sansão rasgou, simbolizava o corpo de Cristo, sendo rasgado para você entrar num santuário celestial. Posso falar? Eu acho que a gente está perdendo tempo com coisas que não são importantes. Em um tempo extremamente acelerado, nós estamos preocupados com coisas que não são importantes. Sobe dentro de mim uma vontade de chorar e de gritar, pela consciência de tudo que não tem valor e que a gente se pega correndo atrás. Tantos anos as pessoas falando que Jesus vai voltar, que a gente não acredita mais, sabe? Lá no fundo a gente pensa, sabe? Teve uma geração no Brasil que parou de estudar, lembra? O pessoal deixou de ir à escola, porque eles pensavam, Jesus vai voltar. Ninguém trabalhava mais, só vivia, só, sabe, evangelizando. E a gente chamou esse povo tudo, a gente chamou de bobo. A gente olha para eles, um povo bobo. Eles creram até o último minuto. Aquele povo lá, que nós julgamos ser inocentes, eles eram chamados por todos nessa terra de gente de caráter. Ninguém queria ser crente, mas todo mundo queria ter um crente perto. Todo mundo queria um crente trabalhando na sua empresa, porque crente não roubava, crente não mentia, crente não enganava, crente não queria o que era dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus chegou, nem os anjos o conheceram. Ninguém sabia que Deus tinha um filho. Nem mesmo os anjos. Mistério escondido pelos séculos dos séculos. Nem mesmo aos anjos esse mistério havia sido revelado. O mistério que se revelou a nós. Quando Jesus chegou lá, os anjos pensaram que era outro Caim. Porque depois que Caim matou Abel, ele correu para a porta do paraíso, para o lado oriental do Éden, para uma terra chamada Nod, a porta do paraíso. Só que Deus havia colocado 2 querubins na entrada do caminho que leva à árvore da vida, e uma espada inflamada de fogo. Isso é Bíblia, viu? Não é filme não, é Bíblia, está escrito na Bíblia. Às vezes eu pensar que está assistindo algum filme de Hollywood. Está na Bíblia. Deus colocou 2 querubins. Esses querubins são portais. O corpo do querubim é um portal. Suas asas é o portão. Eles abaixam suas cabeças. Quando eles levantam a cabeça, eles levantam suas asas. Então abre-se a porta. O portal é chamado de portal, porque o céu tem portas, janelas e portais. João disse, eu vi uma porta aberta no céu. O salmista cantou, levantai o portal das vossas cabeças. Lá em Malaquias diz, Deus abrirá as janelas do céu. Tem portas, janelas, portais. Mas os querubins, quando olharam para Jesus, Jesus não chegou lá com o corpo glorificado, porque Jesus ressuscitou, e imediatamente depois de ressuscitar, lá do jardim do horto, da tumba, lá do jardim da tumba, ele subiu ao céu. Ele disse a Maria Madalena, vai, diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai. E subiu. 8 dias depois ele voltou. Apareceu em uma casa, as janelas e as portas estavam fechadas, e ele apareceu lá dentro, entrou com um corpo imortalizado, não glorificado,
porque as suas feridas estavam lá. Quando ele entrou, quem que ele viu? Tomé. O mesmo que tinha dito: só se eu ver, só se eu colocar a mão, o dedo nas suas feridas. Ele estendeu as mãos e disse: põe a sua mão aqui e toque também o meu lado e veja que sou eu, seja crente e não incrédulo. Ele estava com um corpo ferido, um corpo carnal, não estava glorificado. João viu ele glorificado. O que João disse? O cabelo é como amarelo como ouro, os olhos são como chamas de fogo, da boca sai uma espada de fogo, né? Sua roupa é branca, de linho puro, né? Então não tem nada a ver o Cristo glorificado com o Cristo imortalizado que eles viram. Esse mesmo Cristo imortalizado apareceu no barco dias depois, quando eles estavam pescando, e disse: toque a minha mão, toque meus pés, veja que sou eu, porque um espírito não tem carne nem osso, vocês estão vendo que eu tenho. Esse Cristo, depois de ressuscitado, levou ainda 40 dias para ser glorificado. Existe um tempo entre a glorificação, a ressurreição e a glorificação, chamado de imortalização. Esse tempo dura 40 dias. Por isso que quando Jacó morreu, o seu corpo levou 40 dias para subir até Macpela, porque os médicos do Egito o embalsamaram pelas ordens de José. E a Bíblia diz que eles embalsamaram a Israel, mas quem morreu foi Jacó. E os médicos embalsamaram a Israel, porque embalsamar significa imortalizar, preservar. E Deus nunca vai imortalizar o velho homem, só o novo. Jacó morre, mas quem Deus vai imortalizar vai ser Israel. 40 dias depois ele sobe para Macpela, lugar onde foi enterrado Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Raquel, porque escondeu os balis debaixo da saia, não foi enterrada ali, teve que ser enterrada em Zeusa. Mas preste muita atenção, guarde no seu coração. 40 dias depois ele vai para Macpela. 40 dias depois de ressuscitado, Jesus é assunto ao céu, e o seu corpo vai ser glorificado. Quando ele estiver entrando, ele vai ser glorificado. Quando ele chegou lá, João disse: parece um cordeiro, parece que foi morto, mas está aqui. Não foi o que nós lemos? João disse: eu estou vendo entre os anciãos, por entre os animais, um cordeiro como tendo sido morto. Mas estava lá, porque na verdade ele ressuscitou, com o aspecto de quem morreu. Mas 40 dias depois ele vai ser glorificado. Quando ele chegou lá na primeira vez, no dia da sua ressurreição, os querubins não abriram as portas para ele. Por isso que o salmista cantou: levantai, ó portas antigas, das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntaram: quem é esse Rei da Glória? Porque o Rei da Glória que eles conheciam estava lá sentado no trono. Nós lemos o texto: milhares e milhares e milhões de anjos voaram para o trono procurando o Rei da Glória, e eles cercaram o trono, e está todo mundo vendo o Rei da Glória sentado lá. Mas se você ler Hebreus no capítulo 1, o próprio Rei da Glória, que está sentado no trono, vai ficar de pé e vai dizer: todos os anjos de Deus adorem a Ele. E é por isso que eles fizeram um cântico novo. Então, não abriram porque pensaram: outro Caim chegando aqui, entendeu? Caim, todo ferido. Então não abriram. Mas o salmista insistiu e cantou pela segunda vez. Lá no céu, ninguém sabia quem ele era. Por quê? Porque no capítulo 4 de Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus estavam diante do trono. Mas no capítulo 5, quando Jesus chegou, os 7 Espíritos desceram, foram enviados à terra. Porque ele disse: quando eu for, enviarei o Espírito Consolador. Então, à medida que Jesus subiu, o Espírito Santo descia. Quando Jesus chegou, lá no céu não havia a revelação do Espírito, ela estava na terra. Então o som da terra invadiu o céu, dizendo: levantai, ó portas antigas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E todos os anjos do céu perguntaram: quem é esse Rei da Glória?
glória. E o salmista respondeu: Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus forte, o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da glória. Então os querubins levantaram suas cabeças e ele entrou, não com sangue de touro, nem de bode, nem de carneiro, nem de cordeiros, mas ele entrou com seu próprio sangue, ferido, foi caminhando até diante do trono e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.